Boa noite, Mário. Boa noite, E Henrique, aí, Karina, Mário. Vocês estão aí? Oi, boa noite. Eu tô aqui, tô ouvindo o papo de vocês. Desculpa, eu não respondi o boa noite, mas não queria atrapalhar o papo. boa Não, noite. imagina. Mário, tudo bom, Mário? Boa noite, Mário. Vocês estão sem câmera por causa da internet, gente? Aqui é o robô de Mário Moro. O Mário é porque deve estar chegando em casa e está entrando no celular no computador, porque ele sempre liga depois de uns 5 minutinhos Mário, quando ele se ajeita. Ele sempre põe aquela imagem enigmática lá. Olha lá, ele está se ajeitando, pode ver que o fundo ainda não está montado. Essa imagem misteriosa. O Henrique ou está no trabalho ou está deitado. Aí ele tem vergonha de ficar de lado assim com a câmera. E a Karina é por causa da conexão. Aí, viu? Tá vendo? Estamos te ouvindo, Henrique. Vocês estão me ouvindo? Então beleza. Um pouco abafado. Tá meio abafadinho, Henrique. Será que não é o microfone ou é a posição que você tá? Espera, eu acho que é o microfone. Tá. Parece que tá falando dentro de uma latinha. Você não tá deitado em cima do microfone, não, Henrique? Olha, vai ver que o microfone está debaixo. Vê se melhora um pouquinho o ângulo aí, mas se não melhorar, olha, a gente já está desenvolvendo tantas habilidades psíquicas nessa pandemia, né? Verdade. Eu olho aqui para um quadrado com o nome de vocês e consigo me conectar com vocês. E isso é uma prova de que não precisamos de tempo e espaço para comunicar com as pessoas. Nossa. Caraca. Sabe qual é o problema? A gente superestimula, né, os sentidos. Depois, quando a gente encontra com as pessoas presencialmente, parece que é muito. É verdade. É uma intensidade muito grande encontrar uma pessoa hoje em dia. É verdade. Eu tenho encontro presencial, preciso voltar para casa para dormir, de tanto que a troca é muito intensa, porque eu superestimulei os meus sentidos para eles poderem captar a minha distância. Verdade, professor, é verdade mesmo. Ai, gente, é que verdade. bom, né? Que bom que estamos podendo nos ver de novo. Sim. Mesmo quando não podemos, que bom que nos acostumamos a isso, né? Pelo menos a gente consegue manter um mínimo de trocas aqui. Bom, semana passada, encontro passado, a gente falou bastante do projeto do Mário, né? E quem mais mesmo que a gente comentou que estava junto? Eu lembro que a gente falou bastante do projeto do Mário. Karina não estava. O Henrique estava também, né, Henrique? O Henrique. Era você, né, que estava semana passada? Eu acho que sim, acho que eu estava. Mas... Melhorou seu microfone, Henrique. Obrigado, viu? É que agora eu tô sem. Valeu, gente. E, gente, eu estou com um pouco de dificuldade para fora dos horários da aula ficar acionando vocês, né? O Jefferson me mandou o roteiro dele, ainda não consegui ler e dar uma devolutiva. Mas então eu vou pedir para vocês, para se for o caso, me mandem coisa, tá? Vão me acionando, porque eu confesso que nesse final de ano eu estou pensando por demanda, assim, sabe? Hoje tem isso aí que eu conecto com o tema. Mas eu queria saber como é que anda os projetos de vocês em relação ao que vocês pretendem entregar, né? Ao que vocês se prontificaram como meta de entrega, seja um roteiro, seja um projeto, né? Filmagem, pelo que eu sei, tem alguns filmes em produção, não sei se o Mário conseguiu fazer as entrevistas, né? Que a gente falou bastante disso também no encontro passado. Mas eu queria ouvir de vocês em que pé que está, porque agora a gente está já no meio de novembro, né? O Grande, me lembra, eu não sei, as aulas vão até o meio de dezembro, é isso? Não, elas acabam nesse mês, professora. 29 é o último dia, acaba nesse mês. Então hoje é nosso penúltimo encontro, é isso? Sim. Gente, meu Deus! Sim, professora, Meu Deus, eu achei que ainda ia ficar com vocês até dezembro, olha só. Bom, não. Então vamos lá, hoje é uma grande chance de finalizarmos ou encaminharmos projetos para finalização. Karina, como é que está o seu? Então, professora, eu mexi nele, dei uma modificada e finalizei.
pelo menos por enquanto, para eu poder terminar o projeto escrito, né, do restante e poder entregar. Eu não consegui tirar aquela cena do início, pensei bastante nela e não consegui, eu não sei, fiquei muito presa nela. Mas fiz bastante modificações, assim, levei bastante em conta aquilo que você tinha falado sobre essa necessidade dela conquistar a outra, né, para ter um start dessa troca, né, de corpo, o que ela precisaria para ter essa troca, o que ela como que ela ganharia, né, como que ela conquistaria a outra. Eu gostei do resultado, eu finalizei, coloquei no Drive já, e daí eu vou finalizar o projeto com o roteiro assim mesmo. Tá, você quer me mandar para dar uma olhadinha final, te dar um feedback? Pode ser, sim. Você digitou? Está digitalizado? Sim. Tá. Então, porque aí eu posso dar uma lida, e eu não sei se você ainda pretende mexer ou não, se você já quer fechar, mas de qualquer maneira, assim, mesmo que você entregue o projeto, né, dependendo, dá para ainda ajustar umas coisinhas no roteiro, né? Então, foi isso que eu pensei. Pensei em falar, né? Como eu sabia que tinha mais aula, eu pensei em falar com você, mesmo depois, se desse para você dar falar o que você achou e tal. E daí, mesmo que eu for fazer modificação, mas daí eu fazer depois que entregar o projeto, entregar com ele finalizado do jeito que está. Porque senão eu não ia ter tempo de continuar mexendo nele e terminar, né? Fazer ainda as tabelas que preciso fazer, né? Das outras matérias e tal. Senão eu não ia conseguir entregar. Então, eu resolvi finalizar com ele desse jeito mesmo. E daí, depois que eu vá fazer modificações, daí eu faço, mas depois dessa entrega, entendeu? Tá, e o projeto contempla o quê? O que você está entregando junto com o roteiro? Junto com o roteiro, eu tenho argumento, né? Sinopse, tenho o projeto de arte, que é a tabela de arte e descrição de personagem, figurino, tudo isso. E tem a tabela... Karina, tá falhando. Karina, que é de produção, que é uma tabela de falhou. Mas bom parte. Oi, voltou. Voltou. Agora normalizou, mas quando você estava falando, começou a falar das tabelas, começou a falhar. Voltou. Agora voltou. Estão me ouvindo? Sim. Parou na parte das tabelas. Então, tem a tabela do Lopreto, né, com descrição de projeto colorista. Tem a tabela da GAL, que é a de orçamento. Tem as plantas baixas de decupagem do Kodato. Que legal. Você está entregando até já o plano o projeto de decupagem. Então, não vai estar totalmente finalizado, né, a decupagem, mas algumas coisas, assim, algumas posições de câmera seria do... como que é o nome? Nossa, me fugiu. Com projeto colorista. Isso do Lopreto, mas o plano aberto, plano geral,
Plano geral. Daí 5 na planta baixa. Uhum. Era mais para a gente ter uma ideia dos equipamentos, né, que poderia utilizar, que ele já fez tudo junto comigo, projeto de luz, tudo que precisaria, o desenho de luz, tudo. Tá. E aí o argumento, colocar você isso escreveu? junto. Eu reescrevi, mas eu não pus no Drive. Aquele que está no Drive ainda é o antigo, que está com os erros de digitação lá. Tá, gente, eu vou pedir um favor para vocês. Quando vocês subirem algum conteúdo no Drive que vocês querem que eu dê uma olhada, me dá um toque, tá? Porque eu não fico entrando no Drive à toa, assim, para ver. Então, se vocês puderem me dar um toque, eu coloquei um conteúdo lá, dá uma olhadinha, tá? Só para não achar que automaticamente eu estou vendo tudo, porque eu não estou, não. Eu não sei quando atualiza, eu prefiro que vocês me sinalizem, tá? O roteiro eu mando para você pelo seu e-mail? Ai, Karine, se puder, melhor. Tá bom. Você tem meu e-mail? Eu vou colocar aqui, ó. Aliás, todo mundo, quem quiser me mandar. Pronto. E você... Bom, você falou que está escrevendo um projeto e você precisa de algum apoio? Sei lá, você quer compartilhar alguma coisa que você esteja precisando aqui na aula de hoje? Eu não... Bom, eu não sei... Eu não escrevi nenhum... O único projeto que eu escrevi, na verdade, foi de documentário, né? Então eu sei mais o que ela tinha pedido, a Carla tinha pedido. Eu não sei se o projeto de uma ficção seria mais ou menos a mesma coisa. Se teria que ter uma abertura, alguma coisa assim. Eu vi um projeto da Gal, que ela mostrou em aula, que eu fiquei assim encantadíssima com o projeto dela, que tinha bastante fotos da locação que eles fizeram, coisa que eu nem sabia que poderia ter, né? Imagens, assim, eu achava que era só um documento mesmo de texto e com todas as partes, né, que era pedido no edital, né? E daí o jeito que ela mostrou, ela falou que pode fazer desse jeito, e eu fiquei, nossa, adorei, assim, achei incrível a forma que eles fizeram, né? Aí eu Tem queria projeto que faz até o storyboard já, né? O photoboard, né? Talvez, assim, já que a locação seria... não sei se você segue com a ideia da locação ser a casa da sua irmã. Sigo. O que vale a pena fazer, até para depois você checar no roteiro, né? Isso é até um privilégio, você poder ter acesso à locação já, né? E o que eu te recomendo é você pensar nessa decupagem com foto, né? Não, claro, fazer o filme, mas já pensar em planos-chave. Porque quando você já tem o roteiro, né? Mas se você vai na locação e já começa a imaginar como vai ser esse filme, né? Como vai ser o roteiro decupado, os planos e tudo mais, pode ser que você sinta a necessidade de fazer ajuste no roteiro, né? Em relação a essa simulação da prática, porque acontece muito, né? A gente, quando está ali na imaginação, vê de um jeito, e por mais que, claro, você já conhece a casa da sua irmã, né? Mas pode ser que na hora de fotografar você perceba coisas já ali no espaço, né? E já olhando, enquadrando, ainda que seja com uma foto, que podem te ajudar depois no roteiro, que vão ser boas para o projeto, né? De repente você pode ter também no projeto essas fotosínteses, né? Ou alguns enquadramentos já, algumas coisas que você já testa, porque aí já é um primeiro contato com a história via imagem. Não é verdade. A gente escreve o roteiro, a gente imagina, mas quando você está ali na locação, enquadra, vê o quadro, vê a foto, né? Então, eu acho que vale a pena você, tanto para enriquecer o projeto, né? Como você viu, o projeto cabe muita coisa, mas também para... posso lhe passar? Eu que estou mandando, professor. Ah, tá. O host, tá? Pode?
Pode, pode. Obrigado. Desculpa atrapalhar. Não, imagina. Então, Karina, tenta fazer isso, se você puder, para poder incluir no projeto essas fotos, e isso depois vai te ajudar também na finalização do roteiro. Né? Como eu te falei, é um privilégio, porque aí você já vai trazer o seu roteiro o mais próximo possível da sua realidade de filmagem. De repente, você pensa uma cena ali e a locação te dá outras ideias. Isso é muito comum. Né? E você... A atriz seria a sua sobrinha, a sua filha? Quem que é mesmo? Isso. Minha sobrinha e minha filha, as duas crianças. Eu só não tenho a mãe ainda, né? Preciso ver quem que daria para fazer. Daí não sei se eu falo com a menina que estudava com a gente, né? Que já participou de uns roteiros também com a gente. Ou se eu vejo alguém lá da escola, né? Sim. Da LT. Se você já tiver essa atriz selecionada, aí já seria até legal fazer um ensaio fotográfico com ela, se ela tiver disponibilidade. Se você não tiver selecionado ainda, né, já que é sua filha, sua sobrinha e a locação é a casa da sua irmã, pelo menos para ver os enquadramentos, né, e com elas também, porque de repente, colocando elas em quadro ali, você vai tendo ideias. Né? Então, você já é legal fazer isso para o projeto, né? Você vai conseguir fechar muito mais a decupagem, você tendo essa possibilidade de fazer esse estudo de imagem na cena, ver também a parte de luz, né? Onde poderia colocar, enfim, você já pode estudar várias coisas ali. E isso, se você faz isso de uma forma relaxada, né? Porque você não tem uma equipe de filmagem lá dentro, prazo, né? É muito... Tá bom, obrigada, tá? Grande. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Grande. Então, assim, se você tem uma equipe de filmagem e isso gera uma pressão, né? Isso gera, você tem o tempo para ficar ali, aí quanto mais você puder antes pensar em enquadramento, pensar na locação, ter certeza, a câmera vai aqui, porque é assim, né? Você lembra o que você comentou da filmagem, que foi um estresse, que você estava na escola e tinha muita coisa para fazer? Quando a gente está na situação da filmagem, é muita gente para administrar, é muita coisa que pode acontecer. Então, quanto mais coisas pré-definidas existirem, melhor. Né? Isso dá uma segurança para você e para a equipe. Dá uma segurança nas mínimas coisas, tipo, onde vai a câmera? Né? Que a primeira coisa que todo mundo pergunta, onde vai a câmera? Se você já sabe onde vai a câmera, o set se organiza em torno de onde vai a câmera. Né? Então, essas definições prévias agilizam muito, e aí você ganha tempo, você faz com que a equipe ganhe um ritmo, né? Porque não é só o tempo ali ao longo do dia, quando você tem claro o que você quer, a equipe também já sintoniza rápido. Então, tudo isso é uma garantia de, no momento da filmagem, a filmagem vai fluir e vai render. E mesmo antes da filmagem, você faz ajustes no roteiro já com essa base no que você visualizou no local. Né? Tendo as meninas lá, né, brincando, de repente você pode até falar, olha, brinquem aí como se fossem as personagens, o que elas poderiam estar fazendo, né? Porque de repente você identifica também uma coisa, aí elas criam uma coisa mais legal. Então, assim, aproveita que você tem essa oportunidade, né, de estar tudo em família, e aí pede para você, se a sua irmã estiver disponível para ser a modelo fotográfico, né, pelo menos para, aí, claro, não como atriz, mas para testar enquadramentos, né? Para você ter uma ideia de como esse filme vai ser. Porque aí, se você consegue ter fotos de todas as cenas que tem no roteiro, é isso, você já consegue vislumbrar esse filme. Né? Isso para um projeto é muito precioso. Isso te ajuda na decupagem também, saber tipo de lente, saber tudo, né? A arte também, direção de arte, você vê o que você vai precisar realmente trabalhar no quadro em termos de arte, né? Então, senão você pode correr o risco de você ter que, né, fazer arte de um espaço inteiro e ali você só quer um primeiro plano. Você percebe que é isso que você precisa ali, né? Então, verdade.
É claro, sem restringir demais também, para não ficar limitada, né? Sempre é bom você ter um master shot, um plano mais aberto, mas é isso, você vai definindo e isso vai te ajudar bastante quando você for gravar. Isso ajuda também na hora de fechar o roteiro, tá? Porque é isso, o roteiro justamente para filmagem, né? Então, depois que você vai checar na locação o que daquele roteiro funciona e o que não funciona, você já faz esse ajuste antes. Porque aí quando você for com a equipe, é muito mais fácil. Uhum. Ah, bacana, Cláudia, eu vou fazer sim, mesmo que eu não faça todos os planos, né? Mas um plano importante assim para a cena eu vou fazer sim, é bacana colocar. Eu pensei em primeiro momento em fazer com referências, né? Essas fotos, colocar frames de referência, mas acho que dá para fazer assim mesmo, justamente porque eu não ia decupar o filme todo, né? Agora, mas eu acho que fazendo alguns planos-chave, ele já vai fluir assim bem, né? Sendo as meninas mesmo, sendo a locação, eu acho que vai ficar bacana assim. E quanto mais você vai na pré-produção tomando decisões, é legal porque você abre campo para que novas criações apareçam. Né? Se o básico ainda não está definido, você tem que ficar pensando no básico. Mas se o básico você já definiu, você pode ir depurando. Né? Então, de repente, ali, você já entendeu o que vai ser a arte. Pode ter um detalhe da arte que você não pensou, que surge. Né? Então, a tendência é sempre melhorando. Se você já vai pensando antes. Se você não pensou, deixa eu pensar tudo no dia, aí você tem que pensar no básico primeiro. Aí não sobra tempo para você refinar os detalhes. Tá? Não sei também porque como não tem uma filmagem real marcada, né? Não sei se vocês montaram uma equipe, né, com diferenciação de funções entre vocês. Não sei se esse projeto contempla isso, né, de já ter pessoas da classe pensando criativamente para ele também, porque mesmo que ele não vá ser filmado agora, é muito legal também quando você compõe um projeto junto com as outras pessoas, né? Eu não sei se vocês estão fazendo isso na escola. Vocês estão fazendo isso? De participar Então, o meu, eu não falei com o pessoal ainda para montar, para fechar uma equipe, porque não tinha noção mesmo do que ia fazer na filmagem, né? Quando que ia filmar, se ia filmar esse semestre, se ia deixar só para o semestre que vem. Então, eu não cheguei a falar com o pessoal disso daí. Eu não fechei assim, né? Então, eu estou fazendo mesmo projeto sozinha e daí depois eu ia ver justamente por isso que também que eu não queria fazer a decupagem do filme inteiro, né? Porque daí eu não sou eu que vou gravar, não vou fazer a fotografia, vou ficar na direção. Então, eu queria ver mesmo a decupagem com o fotógrafo, né? mas, por exemplo, mesmo que vocês não tenham previsão de filmar, seria muito legal, se você quiser, né? Eu gosto muito, para mim, o mais legal do cinema é uma arte de equipe. Né? Então, se você já tem em vista pessoas que poderiam exercer essas funções, desde o projeto já pode existir uma colaboração, né? E uma criação conjunta. Isso é muito legal. Nos projetos que eu fiz na ECA, quando estava na ECA, a gente já definia a equipe. E aí o projeto, claro, cada um era responsável pela redação do próprio projeto, mas já com colaborações dos membros ali daquela equipe, já idealizando, né, já trazendo as suas contribuições, já trazendo as suas ideias. Então, isso enriquece, sabe? Não fica só você tendo que pensar em tudo, porque, na verdade, é isso. Se você tem que fazer, você já, de certa maneira, tem que já está pensando por cada membro desses da equipe. Você já está pensando na arte, está pensando na fotografia, mas isso, num filme mesmo, né?
seria decidido coletivamente. Né? Quando a gente começa, a gente chama a equipe e a equipe já começa a trazer as suas ideias. Não sei nem se é possível isso, tá? Só estou sugerindo porque é mais gostoso pensar junto. Depois, isso na hora de realizar também, se a pessoa já entra logo no começo, né, na gênese, ali na redação do projeto, é mais fácil de depois envolver, né? Enfim, estou sugerindo. Realmente. Não, acho que realmente é bom mesmo. Eu só não chamei mesmo por causa dessa indecisão, né, de se seria gravado agora, se seria gravado depois, e também porque o pessoal tá bem ocupado com um deles, né? Igual. Karina, ó, eu tô suave aqui. Precisar de alguém na produção, tamo aí, é só me falar. Obrigada, Henrique. Muito Copiei e colei. Copiei e colei. Aí, ó, tá vendo? E aí, tudo bom? Oi, Gigi, Boa noite, Cláudia. Boa noite, pessoal. Quem é esse terceiro atrás de você aí? Tão bravo? É o Speed Racer. Ah. Não bravo, é o Speed Racer. Ele está focado. Meus filhos que fazem esses desenhos com sobrancelhas, por que eles estão bravos? Não, ele não está bravo, ele está concentrado. É um corredor, não sei se você lembra. Acho que não, sim. Acho que não é da sua época. Sim. Não, mas o que precisar aí, eu endosso embaixo aí que o Henrique falou aí. Precisar da gente, precisar de mim, da minha pessoa, tamo aí. Tá bom? É um imenso desafio, né, gente? A gente conseguir... Aliás, eu tenho achado algumas coisas lá, não sei se a Karina tem visto no Instagram lá. Eu sempre estou marcando ela, vejo alguma coisa de espelho, vejo alguma coisa de montagem que dê para usar 2 personagens, alguma coisa, né, que ela vai usar bastante. Eu tenho marcado ela lá no Instagram, lá, não sei se ela tem visto. Tem visto, Karina? No Instagram, não, eu não tenho entrado no Instagram, porque o meu celular é tão ruim. Então vou compartilhar no WhatsApp, então. Eu vou compartilhar vários, que eu compartilhei várias coisas lá no Instagram lá e vou mandar para você, então, no WhatsApp, então. Tá bom? Gente, quem que chegou agora? Leonardo? É o Léo. É o nosso colega Léo aí. Bem. Tudo bom, Léo? A gente se conhece? Não. Explica aí agora. Explica para ela. Não, porque eu falei assim, gente, como é que eu não lembro do aluno? É o aluno. É o aluno entrando no final do segundo tempo. Ele só entrou para fazer o TCC. Ele só entrou para fazer o TCC. Você é de outra turma, Léo? Não, na verdade, eu estou ajudando a Cris. Eu estou ajudando a Cris. Bem-vindo. Ele está como auxiliar aí, está como auxiliar da Cris. Então ele está sempre presente nas aulas aí. Aliás, é você que está como anfitriã, né? Estou vendo aqui. Sou eu. Bom, deixa eu pensar aqui então. Karina, então pense nisso, tá? Se você quiser, não custa perguntar, o não você já tem, né? De repente as pessoas vão se sentir felizes. É tão legal o seu roteiro. E tudo que ele abarca também, né? Tudo que a gente falou, essa história de viver outra vida. Então, talvez seja legal você escrever no projeto. Geralmente, esses projetos pedem uma justificativa, uma apresentação. Né? Então, assim, além da história em si, o que está por trás dessa experimentação? Né? O que você experimenta nesse filme? É um filme de gênero, né? Você está experimentando aí um suspense. Então, tem uma pesquisa em relação a isso. Tem uma pesquisa... se você quiser pensar também dentro daquilo que a gente conversou, do que pode simbolizar tudo isso, né? O que esse terror, na verdade, quer dizer, o que pode estar por trás disso, de você trocar de vida com alguém, né? Enfim, toda essa coisa do espelho, a gente chegou a falar disso também em relação às redes, né? De você ver a vida do outro. Então, tem várias questões aí que dialogam com o nosso cotidiano e que você pode também escrever no projeto, que são justamente essas coisas que fazem... Para que a gente escreve um projeto? Assim, tem uma dupla função, né? A escrita de um projeto. Tem a função de você, claro, expor isso para o mundo, né? Eventualmente até conseguir um recurso.
que é porque a maioria de nós escreve, mas tem uma coisa muito legal quando a gente escreve. Quando a gente é colocado na situação de escrever um edital, todas aquelas perguntas que a gente vai respondendo, né, apresentação, justificativa, para quem que... É uma forma de você pensar sobre coisas que você não pensou ainda, né? Você olha para esse projeto de outras perspectivas, então você vai aprofundando, é como uma imersão, você fica tendo que organizar uma informação para outra pessoa entender, você vai entendendo melhor o que é isso também. Porque às vezes o projeto não nasce assim, é muito raro, né? Você fala assim, eu já sei que eu quero exatamente. Você parte de uma intuição, você vai desenvolvendo isso, o projeto vai se desenrolando, ele vai se desvelando. Então, quando a gente escreve um projeto para o edital, a gente vai vendo esse projeto também através de diferentes facetas. E isso também ajuda a ter mais segurança do que afinal se trata aquilo, né? Vai te trazendo cada vez mais para o coração daquele projeto. Quando você verdade. Quando a gente que está capitaneando o projeto sabe, você consegue transmitir para as equipes também. O problema é que ficou muito grande. E aí ajuda as equipes entenderem, ajuda, por exemplo, a fotografia a saber como é a luz, porque depende dessa concepção, né? Todo mundo tem uma imagem mais clara do que é o projeto e consegue também traduzir isso nas diferentes áreas de um jeito mais eficiente, para que tudo converja para o mesmo lugar. Entendeu? Então pode ser assim que você, estou fazendo um gênero terror, mas eu não quero, pode ser que a concepção de fotografia não seja uma concepção sombria, por exemplo, né? Ou contrastado, ou pode ser que tenha uma outra proposta, né? Então, quando você vai refinando o que é próprio desse projeto, você vai indo para o específico, você vai indo para os detalhes. E aí, a probabilidade de você fazer um filme mais autoral, e quando eu falo autoral, não é só você, né, é todas as pessoas envolvidas, é muito maior. Não é um filme genérico de terror em que você vai se valer de todos os clichês. Você vai aprofundando e afunilando do que essa história tem de especial. Isso vai refletindo também na estética. Então, é isso que vai dando para o filme a possibilidade dele ser mais fresco, mais original, né? Porque vai todo mundo depurando esse conceito e sentindo como isso vai se traduzir. É muito legal você ver como, não só a história, né? Porque eu falo da história porque a gente está na disciplina de roteiro, mas também como na redação do projeto, o filme, visualmente, os sons, isso vai se mostrando para a gente também, o que é próprio daquele filme. Né? Eu agora que trabalho muito com projeto literário, né, que é onde eu mais tenho trabalhado, tanto os meus próprios projetos, quanto orientando pessoas ou escrevendo sobre encomenda, eu não tenho um modelo, sabe? Eu não tenho um estilo... Claro, eu tenho uma voz, assim, né, que sai naturalmente de mim e que eu vou lapidando, né, intencionalmente. Mas eu tento não fazer disso um estilo que eu corto e colo em tudo que eu faço, porque esse é meu estilo, sabe? Eu gosto muito de olhar para um conteúdo e perguntar para ele qual é a forma que ele tem, para que possa ser melhor traduzido. E isso vai se mostrando, né? Isso vai se desenhando quanto mais você se debruça sobre essas perguntas e o projeto. Então, fazer um projeto é muito mais do que mostrar para outras pessoas, é você criar uma oportunidade de imersão. Você faz uma imersão na sua própria ideia, vai fazendo perguntas para essa ideia, e ela vai se tornando cada vez mais clara e se mostrando em várias facetas, tá? E aí, podendo somar essas visões que chegam para você com visões de outras pessoas, aí é muito legal, né? Se você tem um projeto maduro, o que é um projeto maduro? É quando todo mundo que está trabalhando nele vê a mesma coisa. De diferentes pontos de vista, porque vê do ponto de vista da fotografia, do ponto de vista do som, mas tudo vai para o mesmo lugar. Todo mundo está convergindo para o conceito, para o coração daquela história.
né? Mesmo que, aparentemente, as coisas estejam em contraste, né? Talvez os signos estejam em contraste, mas não a visão artística. Então, você pega, por exemplo, o que poderia ser isso, né? Um Kubrick, que pega uma cena de ultraviolência em Laranja Mecânica e coloca Beethoven. Né? Não é o óbvio. Hoje a gente assiste, é até difícil você ouvir a nona sinfonia ou a quinta sinfonia que ele põe. Não lembro qual sinfonia agora ele usa, me deu um branco. Mas é difícil você ouvir essa sinfonia do Beethoven sem imaginar. É horrível, né? Porque coloca uma cena de ultraviolência. Mas foi o que ele fez, né? Isso gera um estranhamento. Então, assim, pode ser que os diferentes elementos criativos estejam em contraste, mas não quer dizer que as equipes criativas estejam em confronto, né? Elas estão criando, todo mundo criando para que o filme tenha essa harmonia, né? De todo mundo estar caminhando para o mesmo lugar. E isso, a partir de uma imagem clara do que é o filme, é uma primeira garantia de uma equipe harmônica e de uma equipe que, quando vai para o set, consegue cada um fazer o seu trabalho sabendo o que está fazendo. Fica perdido, né? E muito do que gera atraso, gera morosidade no set, gera briga, né? Espero que vocês não passem por isso, mas é justamente essa confusão acerca do que é aquele filme. Então, o projeto, ele ajuda a definir isso tudo. E é uma parte ainda de reuniões, né? Você vai fazendo isso em reuniões, você não faz numa situação de pressão. O custo disso é barato, né? Porque é você, o seu tempo e a imaginação pensando sobre. Porque na hora que você está num filme de verdade, cada diária, o custo é altíssimo, né? Então, o que você não pensou antes e deixa para pensar no set, você está pagando todo mundo para ficar ali esperando você pensar. Esse é o grande problema, né? A Gal deve ter falado isso para vocês. E é um problema sério. Ou então, quando você não sabe, e aí dá ruim nas equipes, né? Que eu já vi acontecer muito também, especialmente em equipes de curta, né? Que tudo é muito, né, o dinheiro é curto ou inexistente, é tudo muito precário. Né? A gente tem situações, às vezes, muito precárias. Então, se a gente não sabe o que a gente quer, essa precariedade acaba sobrepassando. Né? Então, o cuidado da pré-produção, o cuidado com a composição do projeto, ele é um cuidado para que, quando você chegue no set, você consiga fazer aquele filme ser melhor do que você idealizou, e não pior. Né? Se acontecer uma surpresa, que sejam surpresas positivas. Ou mesmo quando acontece um imprevisto, porque é óbvio que sempre acontecem imprevistos, como você sabe o que o filme é, você consegue improvisar também com a segurança de que você não vai estar perdendo o que é o filme ali. Entendeu? Então, isso também gera segurança para a equipe toda. Você consegue tomar decisões rápidas sem ferir a essência do filme. Né? Você talvez tenha que adaptar um plano, fazer uma coisa ali, mas você sabe, ó, essencialmente o filme é esse aqui. Então, até para improvisar ajuda. O que eu estou falando para a Karina, a gente vale para todo mundo, tá? É um pouco o propósito dessa etapa do projeto. É claro que ficção é uma coisa, documentário é outra completamente diferente, né? O nível de previsibilidade do documentário é muito menor do que de uma ficção. A ficção você planeja absolutamente tudo. Ainda assim, você tem espaço para o inusitado, para alguma coisa que aconteça ali na cena, né? Eu, por exemplo, lá nos anos 60, né, quando eu dirigia, já fui diretora, hoje em dia não sou mais, mas adoro direção. Eu gostava muito de pensar em tudo antes, para quando chegasse na hora ali do set, eu ficava só com os atores. Para mim era... Né, porque os atores são os seres humanos ali que estão suscetíveis, né, estão expostos ali na frente da câmera, e quanto mais atenção a gente dá, quanto mais a gente consegue estar junto ali, eu sou apaixonada, né? Assim, eu sou casada com um ator, então eu sou suspeita, mas eu acho que quem traz o brilho, os atores precisam estar muito bem, eles precisam estar à vontade, porque senão, para mim, não tem nada mais sofrido do que eu ver um filme que você vê que os atores estão constrangidos, eles estão ali mecânicos,
e você vê que era um problema do set. Dá para ver, assim, eu já consigo ver quando é um problema dos atores estarem amarrados porque é um set tenso, então o cara está ali dando texto. Às vezes você vê bons atores numa situação dessa. É que a pessoa não se solta, ela não está sendo a personagem, ela está sendo o ator modulando a voz para poder dar aquele texto, né? E no teu caso ainda você ainda vai trabalhar com 2 crianças que não são atrizes, então mais ainda é importante criar um bom clima no set, né? Para que elas possam fazer alguma coisa ali espontânea que seja convincente do ponto de vista da interpretação, né? Mas é isso. E às vezes acontece de num set aparecer improvisos, aparecerem textos também, né? Interações ali, movimentações que são muito mais interessantes do que eu planejei na minha casa ali olhando para o roteiro, porque é isso, o ator tem essa inteligência, né? Também da cena de. Então, ali, às vezes, da interação surgem coisas incríveis e que se você tem esse set, essa decupagem já muito clara, você consegue improvisar e adaptar, de repente, a uma coisa que apareça ali no momento, sem mudar a ordem do dia, né? Sem, de repente, jogar tudo para cima, e aproveitando, dando espaço para aproveitar o que aparece ali. Né? Às vezes até valorizando alguma coisa que o ator ou a atriz traz em cena que é muito preciosa, mas que se você está tenso com milhões de coisas que você não conseguiu pensar antes, você não consegue nem ver. A pessoa vai lá, faz a cena do jeito que está, e cortou, e de repente, né? Então, o conselho que eu dou é esse: pensa em tudo antes, que é importante que a equipe técnica, né, fotografia, som, todo mundo, arte, tenha muito claro também que o filme tem autonomia para poder fazer o que tem que ser feito, né, para que você que estiver na direção possa ficar ali mesmo com as pessoas, para que o filme tenha o brilho que precisa. Né, e conseguir extrair ali na direção uma cena que faça jus, né, ao roteiro também. E essas são as dificuldades, né, de quando você... o roteiro é a expectativa, né, o set é a realidade. É sempre melhor quando a realidade supera a expectativa, né? Às vezes acontece. Mas a gente tem que se preparar para isso. Isso não pode ser só um golpe de sorte. Uhum. Né? A gente tem que ter tudo ali pensado para que as coisas aconteçam da melhor forma. E é isso. Né? Então, do que eu puder se você precisar de algum apoio, alguma coisa, você me fala. Mas é isso, aproveita bem essa parte de escrita do projeto, mas aproveita para você também. Aproveita para você aprofundar na história, aprofundar nos conceitos, aprofundar nas possibilidades. Tá? E aí, na hora que você for para a filmagem, isso vai ter uma profundidade muito maior também. Você vai saber como falar com todo mundo, você vai saber o que falar com o seu elenco. Você sabe o que é cada cena, você sabe o jogo que tem em cada cena. Quanto mais você se apropria do filme como um todo e do momento de cada cena ali, você consegue passar para todo mundo o que precisa ser contado ali. Né? E o filme é sobre o filme não é sobre o diretor, a diretora, não é sobre... Quando o filme passa a ser sobre membros da equipe, quando a história... Eu sempre falo isso, quando a história do making off é mais interessante do que a história do filme, acabou, né? Quando o drama... Eu não falo a história, quando o drama do bastidor é maior do que o drama do filme, melhor fazer o making off. Porque o filme mesmo já foi pro lixo. Faz um doc gravação do filme. E a gente sente, né? A gente sente, assim. Eu falo que na saudosa época que se filmava, saudosa, não sei se saudosa, né? Porque também era um perrengue danado filmar com película. Mas na época que se filmava com a película, eu falava assim, olha, a atmosfera do set é a primeira emulsão, né? A primeira química da película é a atmosfera do set. O que está vibrando ali, imprime. Isso, querendo você ou não, imprime. E olha, eu já participei de sets tão carregados que
Eu vou contar aqui uma coisa, não vou contar o santo, mas conto o milagre. O negócio era tão ruim, mas tão denso, que o cara que era o primeiro assistente, ele conseguiu, primeiro não, o segundo assistente, né, que era o responsável por carregar o filme no chassi da câmera. O cara carregou do lado contrário. Gente, eu não sei até hoje como ele conseguiu fazer isso. Ele carregou o filme do lado contrário, e na hora que a gente foi ver o copião, né, que ia no laboratório, não tinha como ver, né, você tinha que revelar o filme e ver projetado. O filme era preto e vermelho, assim, imagina essa imagem, né, era o próprio inferno, assim, eu vivi um inferno na sala de projeção, porque ainda por cima, eu era diretor de fotografia dessa desgraça. E foi um negócio tão, assim, não dava para acreditar nas coisas que aconteciam naquele set. E era um filme que tinha tudo para dar certo, que era um ator e uma locação. Era um filme dentro do apartamento com um ator, que era um ator maravilhoso, e a equipe deu tanta briga que chegou ao ponto de carregar ao contrário, aquele negativo. Então eu falo assim, nossa, realmente, né? E tem filmes que são complicadíssimos. Cláudio, mas eu acho que aí é chegar, não sei se é igual uma empresa, né? Eu nunca tive atrás, assim, uma direção legal, tudo mais, uma coisa profissional. Mas eu acho que o negócio é parar, né, e botar os pingos nos is, né? Eu não sei, né? Eu agiria dessa maneira se eu tivesse como direção, como diretor. Né? Ai, Acho que eu não vou nem contar resolve, a história inteira. Éramos todos muito jovens, né? Ah, tá. muito então já estou jovens, vendo já isso. muito imaturos e com ego muito inflado. Ah, Nossa. dá para imaginar. E com muita então. expectativa de que esse filme iria nos galgar a Olimpo, assim, era o primeiro degrau para o Oscar, assim, era um negócio muito complicado, muito complicado. Por isso que eu falo, quando o drama da filmagem é mais interessante que o drama do filme, o filme vai para o lixo. Né? Você tem histórias para contar a vida inteira, bem trevosas. Mas assim, eu não quero assustar vocês, até porque eu acho que a turma de vocês, graças a Deus, não padece desse mal. Mas, assim, independente dessa questão, né, das relações e tal, que isso também tem que ser muito cuidado, concordo com você, as diferenças têm que ser resolvidas, né, falar claramente as coisas. Mas mesmo quando as relações são ótimas, né, às vezes a própria situação... Mas isso eu digo porque eu só estou aprendendo agora também, depois de velho. Só estou aprendendo essas atitudes também, porque quando eu era mais jovem também era meio pancada também. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo o que é mais importante. Mas uma coisa que assim, para mim é muito clara, né? O filme é sobre a história, o filme é sobre o filme. E isso vale tanto do ponto de vista emocional e também do ponto de vista criativo, porque eu já vi também em filmagens um diretor de fotografia, por exemplo, né? Que tem lá um estilo que é meio, esse aqui é meu estilo. E, de repente, a história não está pedindo aquilo, né? E a pessoa quer imprimir o estilo dela. Então, quando você está mais preocupado em marcar sua assinatura do que em servir aquela história, também pode gerar problema, né? Ou equipes que ficam olhando só para o que quer fazer, mas não olha para outra equipe também. Não. Tem que ser bom para todo mundo, gente. Tem que ser bom para todo mundo. Claro, tem sempre uma negociação. O primeiro assistente que eu diga, que é o grande negociador do set, fica igual um coelho da Alice, correndo para tudo que é lado, né? Com o relógio na mão, com a ordem do dia, falando, quantos minutos? Então, às vezes uma equipe precisa de mais tempo e aí vai diminuir o tempo. Né? Assim, pode existir tirania em todo lado, se não tem colaboração. Né? Eu já vi diretores submetidos à tirania de diretor de fotografia, que levava 5 horas para montar a luz de um quadro, porque a minha fotografia é assim, e o diretor tendo que sacrificar toda a ordem do dia ali, porque sim, entendeu? Porque o cara demorava 5 horas e porque ele tinha que fazer daquele jeito. Então, isso não tem como funcionar. Vocês percebem? Quando, é que nem um corpo, quando um órgão começa a querer ser mais importante, né? Então, essas conversas prévias, desde o projeto mesmo, e essa integração entre a equipe, vai garantindo também essa harmonia. Né? Tem hora que todo mundo tem que sacrificar um pouquinho para que o filme aconteça. Tem hora que está tudo fluindo bem, ninguém precisa sacrificar nada. Né?
Então, esse clima de confiança mútua, esse respeito profissional, isso é muito importante. Mas a gente sabe, né, como o ser humano como nós somos, né? Se a gente não coloca o nosso ego no bolso e vai servir ao filme, está na porta de acontecer sempre. Então, a gente tem que sempre contemplar a possibilidade de que isso aconteça e pensar em condições para que isso não aconteça. Né? Não é dizer não pode acontecer, é assim, olha. E uma coisa também, para falar de coisas boas, né? Quando o filme ele empolga todo mundo, está todo mundo feliz com o que está sendo criado ali coletivamente, isso naturalmente acontece, é muito bonito. Né? É muito legal você ver como, quando a atmosfera é colaborativa, você não precisa nem pedir isso, sabe? Isso vai acontecendo, porque as pessoas estão felizes, umas comemoram, né? Quando a coisa vai bem também, aquilo é uma grande festa. E é uma experiência muito inesquecível, né? Então, eu sou apaixonada por set de filmagem, eu adoro set. E eu já passei por sets horrorosos, como esse, por exemplo, que eu contei para vocês. E ainda assim, eu adoro set, porque para mim é uma experiência assim, é quase como é um ato mágico, né? É uma gira, é uma grande mobilização de energia. É um ritual. Uma filmagem é um ritual. Se você olha assim, você pode, claro, não estou entrando aqui em aspectos religiosos, mas se você pensa que você está mobilizando um recurso, mobilizando emoções, mobilizando todo o querer de toda aquela gente que está ali em prol de uma realização, e um filme, o que é, gente? A gente está criando do nada, né? A gente levanta uma coisa que não existe, a gente cria uma imagem que não existe. É a coisa mais maravilhosa. Para mim, olha, não existe satisfação maior quando eu escrevo uma cena e vejo aquela cena existindo, começando assim, com 2 atores, um ator em cena, falando um monólogo que eu tenho escrito, quando eu vejo aquilo se materializando, para mim já é um ato mágico. É maravilhoso ver isso, né? E é muito gostoso você criar junto essa realidade, né? Esse sonho material, é como se você conseguisse materializar o sonho, isso não é bem isso. Quando a gente imagina, a gente consegue trazer aquilo, né? Imprimir aquilo, e distribuir aquilo. Né? É magia, é uma coisa incrível. Né? Só que é bom quando está todo mundo nessa frequência. Né? Então, voltando à questão da redação do projeto, pensando aí na direção, para mim o melhor termo para direção é em italiano, que é regia. Não sei como pronuncia, regia, né? Péssimo em pronúncia. Mas acho tão lindo comparar a direção a uma regência, porque em português é uma palavra que ela pode se confundir com a questão corporativa, né? O diretor, uma coisa meio um cargo de poder, né? Muitos acham que é isso mesmo. Mas se você pensa que é uma regência, é outra coisa. Você está a serviço daquela música também. Você é mais um ali com uma função de reger, só isso. Você não é o dono do filme, você não é dono da ideia, você não é dono das pessoas. Né? E olhar a coisa dessa forma é uma garantia de que as pessoas vão se sentir respeitadas e que... Né? Esses dias mesmo eu estava conversando com uma amiga que é maquiadora, uma ótima maquiadora, ela trabalha muito com cinema, e ela falou, ela estava numa produção agora no Rio de Janeiro, ela falou, Cláudia, é uma produtora grande, né? Ela falou, a produtora é ótimo, o projeto também, mas assim, nunca foi tão desrespeitada. Né, em termos de horário, é uma prática abusiva, né? Me parece, pelo que ela falou, que os trabalhadores do cinema estão tentando reduzir a jornada para 10 horas, né? Que é a jornada de 12 horas, uma diária, né? E aí o que acontece? Se você passa das 12 horas, gente, 12 horas é coisa para caramba, né? 12 horas não sei. Mas a gente sabe, para quem já ficou no set, que 12 horas é muita coisa, mas também não é. Dependendo ali, não é muita coisa, né? Dependendo ali, você precisa de mais 2 horas para fechar aquilo tudo. E aí é um horário que passa rápido, né? Mas aí é quando você começa a entrar na hora extra de todo mundo. Então pensa, passou de 12 horas, todo mundo que está de pé ali vai ganhar hora extra. Deveria ganhar hora extra. Né? E a hora extra, numa diária de filmagem, é mais do que a hora, né?
do que a hora normal. E tem muita gente que não paga. Porque a equipe, os donos do filme, né, que em geral estão dirigindo, você não está ganhando só porque você está ali numa função criativa. Você vai ganhar com a venda do filme, você vai ganhar prestígio, você vai ganhar convites para outros trabalhos. Então, as pessoas que vão ser os donos do filme depois, ou que vão assinar, né, a equipe daquilo, o ganho não é só o ganho ali naquele momento, é tudo que o filme vai render depois. A pessoa que está trabalhando ali, que é um trabalhador do cinema, que o nome vai aparecer ali mais uma letrinha, se o filme fizer um sucesso ou não, não vai fazer diferença para ela. Ela não vai ganhar mais depois. A pessoa está ali trabalhando, ela tem que ganhar pelas horas que ela está trabalhando, né? E isso é um ponto de tensão fortíssimo, especialmente num país que tem o abuso como algo estrutural, né? O Brasil ainda é escravocrata, então isso é uma coisa que se reflete em todas as áreas também. E aí, com todo um discurso artístico, né? Tem gente que faz isso sendo tirano mesmo, tem gente que faz isso manipulando as emoções, mas de qualquer maneira, isso é um desrespeito, né? É um desrespeito à humanidade de outra pessoa. É claro, você está ali montando um set que já tudo está ali pré-light, né? Você só tem aquele dia para ficar ali. Estourou 12 horas. Você fala assim, com mais 1 hora a gente fecha todos os planos, senão vai ter que voltar aqui, montar tudo isso aqui de novo. Então, é lógico, é uma lógica, não é a lógica da fábrica, né? Toca o sinal, acabou tudo, volta amanhã e a gente segue no mesmo lugar. Não é assim que funciona. Mas, ainda assim, abusos são cometidos em função disso. Então, assim, por que eu estou falando isso? O que evita esse tipo de problema acontecer? Planejamento. Uma boa pré-produção. E o que faz com que uma boa pré-produção aconteça? Você ter clareza do que é o filme. E isso o projeto te traz. Muito além do que é a história, né? Eu não sei, gente, eu disparei a falar de projeto aqui, porque eu acho que vocês estão nessa etapa, mas agora eu vou ficar quieta um pouco e ouvir vocês, né? O que vocês querem trazer, se eu posso apoiar em alguma coisa, eu não sei se alguém ainda tem um roteiro. Henrique, fala um pouquinho aí do projeto, como é que tá? Você segue na filmagem do documentário? Será que o Henrique está aí? Henrique? Acho que ele foi. Didi, você quer comentar alguma coisa? Ele fugiu, dormiu. Deve ter dormido. Disparei a falar aqui. Falaram de mim aí? Eu achei que você tinha dormido embalado pela minha voz aqui. Eu falei, nossa, o papo tá bom, mas nem tanto, eu vou dormir. Não, desculpa aí, gente, que eu tive que ir no banheirinho, aí eu... Ai, tá bom, a gente só não podia perder a piada. Não, tá certo. Como é que tá o seu projeto com a Cris? Você tá filmando? Como é que tá? Ai, Cláudia, acho que você já ouviu falar isso mais de uma vez, mas tá enrolado. Tá tudo enrolado, bicho, tá foda. Eu não andei muito. E, quer dizer, eu não andei nada, na real. Que é isso, assim. Compreensível, meu amigo. Nesse momento, expectativa e realidade, né? A gente tá falando disso hoje. Mas você pretende ainda fazer alguma coisa esse ano? Como é que estão suas expectativas? Pô, minha expectativa é de escrever o projeto ainda esse ano, assim. Pelo menos entregar para vocês com um teaserzinho e tal. Uhum. Essa é a expectativa. Agora, a realidade, eu não sei. Acho que eu vou entregar um projeto mesmo. Assim. Uhum. Tá bom. Didi, você quer apresentar alguma coisa? Quer falar sobre o que você está fazendo? Faz tempo que você não fala aqui na aula. Tenho sim. Tô participando em 3, né? 3, assim, com os colegas aí. Tô com o Francisco, né? Com o tema dele. Como é que tá os acumuladores, né? Isso. Mas o Francisco, ele tá meio ocupado agora, também tava com problema com o filhinho dele, acho que a esposa dele também tava meio gripada também. Mas eu não tenho falado com ele, não falei esse final de semana, aliás, eu não falei com ninguém esse final de semana. Eu também tô com uns probleminha
pessoais aí, tá me atrapalhando meu cérebro. Para você ter ideia, eu estou entrando no computador hoje. Não tenho entrado desde semana passada. Mas eu tô com... O meu é aquele lá, não sei se você chegou a ler, do Sentido da Vida, né? Não sei se você chegou a ler novamente. Não, vou te pedir para você me mandar por e-mail. Você pode, Gigi? Mando. O e-mail está aí no chat. É, porque você estava aqui quando eu falei, né? Eu não estou entrando no Drive. Eu também, quando eu entro, eu não sei o que está atualizado. Então, eu só queria só queria que você lesse novamente. Vou manter daquele jeito. Só mudei as datas lá, algumas coisas que eu tinha que mudar a data. Mas tenho tudo já, praticamente, para filmagem. Mas eu não vou filmar também. Vou só entregar o roteiro, né? E escrito, tudo mais. E tem alguns trabalhos aí, acho que é da Gal, e tem do Lopreto, artístico. Como eu já tenho planta baixa, essas coisas, já tem tudo isso aí feito. Tá no Drive lá, tem filmagem, algumas filmagens que eu tentei, fiz uns testes lá de câmera, né? Da maneira que eu queria filmar. Esse é o Sentido da Vida, esse é o meu TCC, tá? E como eu tenho aquele projeto da Dona Isméria, do direção de arte ainda do Lopreto de 2019, e está em edição. Eu estou editando ele, mas eu estou meio enroscado ainda na edição dele, né? Mas esse eu vou entregar não como TCC. Vou entregar um trabalho, porque todo mundo do T9 participou lá, né? A maioria dos colegas aí participaram lá no T9. E fica chato não entregar essa Dona Isméria aí. Não sei se você conheceu já a Dona Isméria, né? Sim, conheci. O pessoal fala aí. Então, e tá muito engraçado. Aliás, ontem teve um pessoal aqui na minha casa, os parentes da minha nora, e eu mostrei, né, o projeto, estava no Premiere ainda, mostrei no Premiere ainda. Nossa, e são japoneses, eles adoraram, pelo menos racharam o bico aqui com a Dona Isméria, né? Então eu acho que tá legal, tô no caminho certo da edição. E que mais? O Sentido da Vida, o trabalho com o Francisco, e esse é a Dona Isméria, que eu vou apresentar para vocês em vídeo, tá bom? Com o Francisco, você está fazendo o quê? Estou fazendo direção junto com ele. Assistente de direção, vocês vamos estão dizer. Ele o trabalho é dele, né? O TCC ele vai apresentar como trabalho dele, mas eu estou como assistente de direção. Vamos colocar assim por enquanto. Ele quer dividir comigo, mas eu falei, o trabalho é dele, né? Como o trabalho é dele, eu falei, não, fica você como direção geral e eu fico como assistente de direção, né, como primeiro diretor, sei lá como é que é o termo correto de colocar. Mas como o trabalho é dele, fica chato ficar os dois como TCC, né? Então, falei, apresenta você, o seu nome, como seu trabalho, e eu entro como assistente, não tem problema não. É que nós dois encabeçamos, né, para fazer. Sim. E vocês chegaram a gravar alguma entrevista? Nossa, temos... que você não está acessando, né? Você falou que está com dificuldade. Mas tem bastante, tem acho que umas... Nossa, deve ter umas 4 horas de gravação lá. Ai, que ótimo. Já está tudo gravado, já está tudo gravado. Só a edição que ele está resolvendo, se ele ia pedir ajuda para o Grande, né? A gente não sabia se... Mas como ele não tem conversado comigo também, eu mandei mensagem para ele, não retornou, então eu achei melhor dar um tempinho para ele, né? Porque também deve estar com problema familiar lá. Mas amanhã durante o dia eu vou ligar para ele. Aí se vocês quiserem, quando tiver um primeiro corte, se quiserem me mostrar, e eu também para poder falar um pouquinho de roteiro de edição, isso é bem bacana. Ele fez um teaserzinho também de 30, 40 segundos. Já colocou também no Drive lá, mas se você quiser depois eu tento mandar para você por e-mail. Tem um teaserzinho que nós fizemos também, né? Tá. Não, aí eu tento acessar ali no Drive mesmo, porque é ruim ficar mandando. Quando é só arquivo de texto, eu peço para me mandar que é mais rápido, porque às vezes eu não sei por que eu tenho dificuldade de acessar o Drive. Eu já tentei, o Grande me manda, mas eu tenho que ficar pedindo ajuda e, gente, eu sou uma lástima nessa tecnologia. Mas se você tem o Drive, é só entrar no compartilhados lá, já acessa rapidinho. Não, a teoria eu não sei o que acontece aqui, eu clico no link e daí não baixa, mas enfim, isso aí é um problema. O que eu tiver por escrito do meu, então, eu vou mandar por e-mail para você. Isso. Então. É isso que eu ia te pedir, manda o roteiro do Sentido da Vida. Tá? Que eu tenho um argumento, tem tudo direitinho. Acho que você já leu naquela época, mas eu mudei algumas coisas, mexi, já tá. Acho que eu já mexi umas 3 vezes. Tem que colocar, né? Que é 3, né? Não sei se é o correto. O quê? Terceiro tratamento.
Então, já fiz umas 3 mudanças lá, do final mudei, aí eu quis mudar com outros personagens, mudei, coloquei a menina, tudo, mas matar a menina não deu certo. Igual novela mexicana, eu assisto muito novela mexicana, adoro, né, pelo estilo, pelo jeito, e eu vou acabar indo lá pro México para conhecer umas atrizes aí, que eu andei entrando em contato com umas atrizes mexicanas. Vou deixar até o bigodão Olha de ele, novo. olha ele, olha ele. Deixar até, Isso! vou deixar até o Não, bigodão mais olha agora, esse quem sabe eu não vou bigode. viajar pro México aí. Olha lá, tudo pimpão. Não posso falar nada porque eu não sei se vai dar certo ainda. Então, mas É só não esquecer que você é como eu falo, casado. joguei a sementinha lá, tive um retorno e agora vamos esperar mais algumas coisas. Eu só tô vendo ele animadinho aí, ó, sei. Olha lá, hein, olha lá. Algumas coisas tem que animar na vida da gente, né? tantas coisas que os familiares aprontam com a gente, então a gente fica até meio desanimado, mas o que salva aqui é esses Arte contatos que eu salva. tenho, vocês, a escola, nossa, tá me ajudando muito a dar uma fugida dos problemas pessoais, assim. Então vocês me ajudam pra caramba. Quando eu não entro na aula mesmo é porque não adianta, porque não vai dar certo esse sorriso aqui. Então, né, para entrar aqui e ficar aqui, aí não adianta. O Didio não é disso. O Didio gosta de alegria. Vem com problema, vem com a arte Eu gosto de transmuta. fazer palhaçada. Meu negócio é fazer o pessoal dar risada. Ó, a arte é um caldeirão, que a gente taca tudo lá dentro, faz assim, ó. É que tá me atrapalhando um pouco, os problemas pessoais tá me atrapalhando um pouco meu jeito de ser. Didio palhaço, então. Então, talvez você precise deixar sair outras facetas aí, né? Entendeu? Quem sabe. Mas vamos ver, né? Então eu tô batalhando aí algumas coisitas aí. Tentando aprender a falar um pouco espanhol. Tô treinando. Tô até vendo. Daqui a pouco vai fazer roteiro em espanhol só para chegar, tô vendo. Participar de novela mexicana. Novela mexicana. Melodrama, é? Adoro aquelas novelas, Cláudia, não sei porquê. Adoro. Já tem um tempo já. Melodrama é um gênero, né? É legal, é que nem eu tô te falando de matar, né? Tem uns personagens que o cara fala, mas esse aqui não tá legal, pá, já mata o cara se suicida, o cara se mata, o cara sofre acidente. Eu adoro melodrama, é tudo para fora, tudo externo, né? O bem e o mal separado, né? Tapa na cara, revelações bombásticas a cada 5 minutos. Você fala assim, o cara não vai matar o personagem, né, meu? O cara da novela tá dando, né? O cara aparece bastante, o cara tá ali, né, empolgado. Daqui a pouco você mata o cara. Não precisa dele, não. Mata o cara. Você sabe que tem uma série que a gente acompanhou aqui em casa, melodrama puro, assim. É tão melodrama que eles até fazem a farsa do melodrama na série. Assim. Nossa. Uma Grande Hotel, uma série espanhola. Acho que eu cheguei a ver alguma coisa do Grande Hotel. Era uma coisa, assim. Era uma coisa. E qualquer coisa eles dão um tapa na cara. A pessoa olhou feio, já leva um tapa na cara. Então, assim, pra gente que tá querendo catarsear, né? Era Bolsonaro assim, um socando a cara do outro e fala assim, ai, que delícia, querido. O que é bom das novelas mexicanas é que você vê o resultado dos vilões, essas coisas. Demora assim uns 2, 3 capítulos, mas no 5º capítulo o vilão já se ferra já, logo de cara, isso que é bom. Né? Não, porque melodrama não fica a novela assim, inteira. Coisas... não fica a novela inteira, só no final, no último capítulo que o cara vai ficar aqui, nada, meu. Já no 4º, 5º capítulo o cara já se ferra. Mas isso é do gênero também. Melodrama tem que ficar o tempo todo gerando evento para poder te enganchar emocionalmente. Não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma. Se você vai tentar achar uma coerência, não tem. O importante é que está acontecendo sempre muita coisa para você ficar ali enganchado, e aí gera expectativa, aquilo já se resolve, mas aí já aparece uma outra coisa, e aí você não para de ver por isso. É o que está faltando no meu... É o que está faltando na minha ficção. Né? Lembra? Acho que você comentou. Falta o auge, né? Falta o pico que você falou e depois o... mas o que está faltando ainda. E aí eu vou mandar um comentário mais personalizado. Eu gostaria, assim, para a gente finalizar aquilo lá definitivo e deixar. Nem estou mexendo mais. Se eu fico mexendo, nunca vou ter uma ideia certa. Então eu parei de mexer no terceiro aí, eu falei, não, agora eu não mexo mais nada. Tá.
Aí eu vou esperar uma orientação sua, como eu já comentei com a Carla, já falei. Falei para o Gustavo também. Aí eu vou esperar um comentário seu final e falar, ó, Didio, você precisa fazer isso e muda isso. Pronto, aí eu não vou mexer mais. Aí fica finalizado lá e a direção de arte eu já tenho já alguma coisa feita, né? Só não postei no Drive. E é o custo, né, que eu copiei agora do Henrique. Cadê o Henrique? Fugiu. O Henrique já saiu. Mas eu copiei do Henrique lá como é que fala, o orçamento lá. Que vai de câmera, diretor, não sei o quê. Isso aí já é com a Gal e com a outra professora. Agora, de você, eu gostaria, assim, um finale. Eu vou até te mandar, daqui a pouco eu estou te mandando o e-mail. A gente terminar aqui, eu já mando. Mas aí só falta um aval seu e falar, Didio, é isso, não mexe mais nada, ou filma assim, vai em cima disso aí e acabou. Tá? Vou esperar um aval seu, assim, como finale. Tá bom. Tá bom? Beleza, Didio. E bom, Mário, a gente conversou bastante no encontro passado, né? Queria saber se... Obrigado. Não, imagina, a gente está aqui para isso. O que decantou da nossa conversa da aula passada, Mário? Ajudou, não ajudou? Trouxe algum insight? Bom, a questão foi o seguinte, né? Com todas as suas orientações, você lembra tudo que você me orientou bastante, nas dúvidas que eu tinha sobre perguntas a serem feitas, ainda mais lá com a minha personagem a ser entrevistada, que seria a veterinária, né? Então, isso tudo ficou registrado. Mas, infelizmente, na ocasião que estávamos marcado para estar indo lá fazer a primeira filmagem, acabei tendo uns problemas com alguns dos elementos da equipe que tiveram alguns problemas e não puderam estar acompanhando na ocasião, né? E pediram assim para alterar a data, né? E de lá da entrevista a ser feita, que já estava definida no consultório clínico que a veterinária atua, né? Mas eu, mesmo assim, né? Eu preferi estar indo lá para fazer a chamada visita técnica, né? Para não deixar aquela oportunidade passar batida em branco, né? E assim eu fui lá para conhecer também o espaço, conhecer o local, que eu não tinha ido antes, o acesso, tudo isso, os meios de transporte, porque hoje em dia, quem não tem carro tem que saber também todas essas formas, tudo, né? Né? E com isso tudo, mas eu chegando lá, o que eu esperava até ter oportunidade de fazer as primeiras entrevistas, conversar um pouco com a veterinária, mas eu fui pego lá por uma cirurgia de emergência que apareceu dela fazer na hora, lá no dia, né? E com isso, infelizmente, não foi possível estar me dando atenção lá na ocasião. Ela pediu, né, para estarem, as secretárias delas estarem se desculpando comigo, pediu para elas estarem entrando em contato, falando comigo, de estarmos, de alguma delas estar passando um telefone de contato para que via WhatsApp a gente pudesse estar avançando nessa discussão de alguma dúvida, para marcar uma nova data, certo? E também ela chegou até dizer para mim, também pediu para ser dito, você não gostaria já de estar enviando algumas perguntas que ela poderia estar me respondendo sobre a entrevista. Mas aí, então, eu tive conversando lá com a assessora dela, com a pessoa, tudo, que estaria ali diante de um registro que seria
para um documentário, e a coisa não seria de âmbito jornalístico ali, Isso. né? Então, eu precisava estar fazendo um registro que pegasse ela, me pegando, me respondendo, falando, conversando comigo, estaria ali comigo presente, com os termos de autorização, com ela me autorizando a fazer alguns registros de imagens do local. Ali tem todas essas questões, né? Que assim, então, as meninas, então, disseram, bom, então vamos estar vendo, vamos assim, então, conversar, então, pelo esse número que eu estou te passando, me deu um cartão de lá, da clínica deles, né? E, a partir de então, fiquei de estar entrando em contato para, assim, estarmos agendando uma nova data, né? De marcação da entrevista, né? E, com isso, agora pegamos e teve logo... Depois disso, tivemos aí a entrada do feriadão prolongado, não foi possível estar recebendo algum retorno de alguma resposta, né? Hoje, eu poderia, estava com planejamento de já pegar e estar entrando em contato para estar vendo sobre esses detalhes, mas, infelizmente, eu estou aí, que eu fui... nós vamos ter o ano que vem um ano de uma conferência, que é a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que vai acontecer, né? E como eu já fui convidado, estou fazendo parte da sua organização, de uma das suas comissões, que é de comunicação e de mobilização, né? Então, a gente vai ter a primeira, a segunda reunião, ela já vai ocorrer lá em Brasília, com o pessoal das demais comissões. Então, pela primeira vez, eu já fui várias vezes em Brasília, mas foi a primeira vez que me veio em mãos a questão de estar trabalhando em cima de um plano de voo. Então, com isso, para mim, eu nunca tinha feito isso antes. Ou seja, você ter que mesmo elaborar qual o tempo que você vai querer estar pegando e responder lá numa planilha para ele, direitinho o horário de embarque, o horário que você pretende chegar lá, qual o local que pretende ficar hospedado, todas essas coisas. Então, isso me tomou praticamente o dia todo hoje. E eu não consegui ver isso. Fica tranquila, só para... Estou aqui, caso você precise de alguma consultoria, tá? Se tiver alguma dúvida... Mas, de qualquer forma, tá tudo registrado, que você falou. Eu, o tempo todo, quando você me vê em algum momento, aí eu estou de cabisbaixo, eu não estou cochilando, não, eu estou anotando tudo as coisas. Eu sei, Mário. Olha, quem se dá o trabalho de estar aqui... Não só colocando, mas eu estou, sem mentira, esse aqui já chega a ser o 3º caderno universitário que eu estou começando agora, desde quando eu comecei a escola livre, de 200 folhas já preenchido, escrito de todas as aulas. Uma que eu gosto também, e eu me apeguei muito na parte de escrever também. Como você mesmo falou, Mário, só deixa eu falar um pouquinho. Como você mesmo falou, é escola livre, né? Então, está aqui quem quer, e o nosso papel aqui é apoiar vocês na realização dos projetos. Então, não, assim, sim, foi bem válido a colocação que você fez aí para a Karine. Eu também vou ver dentro disso o que eu consigo também aproveitar para o meu projeto também, explorar um pouco mais do pessoal, porque às vezes você fica meio na incógnita, na dúvida sobre algum procedimento. Pô, então, o que eu faço? E dúvida. Como você mesmo citou, fica meio difícil só para um diretor querer assumir tudo da coisa, ou tirar algumas conclusões. Tudo isso está tudo anotado. E aqui, está tudo sendo registrado e gravado, as aulas. Depois eu vou estar lembrando tudo. Isso realmente é importante mesmo, ajuda bastante. Vocês podem postar no grupo, assim, olha... quem gostaria de dar palpite no meu projeto? Quem gostaria de participar? E aí marca um encontro virtual mesmo, né? Que é mais prático. E, né, eu acho que vocês podem se surpreender com a quantidade de inputs aí que os colegas podem trazer, né? Vocês têm uma boa relação entre vocês, espero que continue. Né? Pelo menos até que eu saiba, vocês têm.
Quem não tinha já saiu. Então, fomentar isso é uma coisa bacana, assim, pode ajudar bastante nesse momento, tá? E o que eu falei para a Karina, na verdade eu falei para ela, mas isso vale para qualquer projeto, tá? Então, isso de você também aí para o sentido da vida, assim, de ir na locação, faz foto, tenta levantar em imagens, pelo menos, o mais próximo possível do que seria a decupagem, tá? Para poder ir estudando mesmo. Coloca assim, faz um painel com essas fotos, olha, já tenta visualizar o filme montado, faça esse exercício de imaginação, que nem o Walter Murch fazia na montagem dele, só que o que ele fazia? Ele extraía dos planos, né? Uma fotossíntese da cena, montava um painel, já falei isso algumas vezes aqui, mas eu acho genial essa ideia, montava um painel e via o filme inteiro. Né? Era um jeito dele sintetizar o filme ali naquelas imagens. E a edição também, né? Trocando imagens de lugar, para ver se tinha que trocar alguma cena de lugar. Era uma forma de materializar o mínimo, para ele ter aquela visão do todo. E aí, quando a gente vai fazer um estudo de locação, faz um photoboard, em vez de storyboard, faz um storyboard em foto, você já vai testando possibilidades. Né? E aí, quando for para filmagem, aquilo já está muito mais internalizado. E aproveitando o que você está falando, foi filmando a minha nora, né? Que eu fiz a filmagem do meu filho, tudo, tal, a ideia mais ou menos. Aí fui filmar a nora, tal, e sabe quando eu estava aqui no jardim aqui que eu tenho aqui, um ponto final de ônibus, tem um jardim, tem um parque lá, tem uns negócios lá, tudo. Vamos fazer ela fazendo esporte e tal, não sei o quê. E sabe quando o cérebro fica trabalhando? Eu fiquei vendo ela lá, eu falei, não é isso que eu tô querendo. E meu filho, não, pai, vai ficar legal e tal. Eu falei, Bruno, eu queria 2 amigos, amizade entre 2 homens. Aí tive a ideia, né? Eu cheguei a comentar com você, né? Fazer entre um casal, mas, aí pensei também de ela ter virado outra coisa. Falei, não, quer dizer uma coisa? O meu objetivo. Fica no lugar que você conhece, né? Não, eu falei assim, eu comecei com a minha ideia daquela maneira e eu vou terminar daquela maneira. Não adianta querer fazer de outro jeito. Porque eu tentei fazer isso aí, mas eu fui filmar ela lá, ela correndo, tal. Tem filmagem dela, acho que deve ter uns 15 minutos nós filmando lá, ela fazendo ginástica, tal, porque um trabalha demais e o outro é esportista, tal, essas coisas. Eu falei, Brunão, desculpa, filho, mas não vai dar certo. Né? Eu vou mas olha que ótimo, você testou antes, né? Então. Você já viu que não ia dar certo, porque imagina com a equipe inteira ali. E chegar na hora e falar, não vai dar certo. Aí você fala, não é isso que eu quero. Agora vai ter que dar certo, né? Porque já está todo mundo aqui, aí depois você tem que carregar o filme até o fim. Então é muito bom você fazer os testes. Se vocês me ajudou puderem, pra caramba fazendo os testes. Se vocês puderem, uma coisa que eu sempre fiz assim nos filmes que eu dirigi, ensaiem com os atores o texto, grava o ensaio e depois refaz a decupagem em função do que os atores descobriram, porque tem muita coisa do jogo de cena que quando eles improvisam, né, tem coisa que você marca, mas tem coisa que é legal deixar também ver onde vai dar, né? E aí tem coisas incríveis que o elenco traz, que é muito melhor do que você imaginou. Né? Então, eu gosto muito assim, eu penso uma decupagem, mais ou menos né, a gente pensa mais ou menos um estilo. Mas depois você testa aquilo em ensaio, o ensaio ajuda você a testar o diálogo, se está funcionando, o jogo de cena, o conflito, e também essa parte imagética, né, da mise-en-scène, a marcação da cena, e aí você ajusta o que você tinha pensado da decupagem em função do que os atores trouxeram. Né? Então, de repente, pensei em um filme todo picotado e aqui no plano de sequência vai resolver. Né? Ou então, nossa, o ator, a atriz está fazendo determinada coisa, eu queria fazer um primeiro plano, porque está tão bonito isso daqui, eu não tinha pensado em fazer um primeiro plano, mas aqui merece um primeiro plano, né, para mostrar esse detalhe. Então, é claro, muita coisa a gente decide no set, na hora da filmagem, mas o que puder já ver antes também, né, fazer um ensaio, dar oportunidade para os atores, para eles experimentarem os personagens também numa situação mais relaxada, em que eles estão ali, eles são o centro, né? Porque no dia da filmagem, é muita coisa, né, que a gente tem que ficar atento. Não é sempre que, como eu falei, para mim o ideal é ficar junto com os atores, mas às vezes não dá, às vezes você tem que estar resolvendo o problema
né? Às vezes não é problema, são questões ali em relação a enquadramento, a gente é solicitado para muita coisa quando está dirigindo, né? Então, no dia da filmagem, você tem que dividir a atenção com outras coisas. Então, vale a pena você ter um dia que você está só com os atores, só ensaiando aquela cena, só vendo como é que aquele texto funciona, né, quando ele fica de pé. E isso, se você... Claro, nem sempre a gente tem esse privilégio, né? Até porque numa filmagem profissional você teria que pagar a diária para os ensaios também, né? É o justo a se fazer. Mas eu acho que vale a pena. Porque tudo o que você prepara antes, na hora do momento mais caro do filme, que é quando está a equipe inteira ali, todo mundo recebendo a sua diária, né? Quanto mais isso já tiver definido, tudo, quando o ator já saber o que fazer, você saber onde colocar a câmera, é economia. Né? É uma certeza que ali a diária vai render. Né? E com todos os imprevistos que ainda podem ter, especialmente, né, gente, quando a gente fala de curta-metragem no Brasil, porque aí a gente não tem, a gente está à mercê de tudo que pode acontecer na rua, no país, inclusive. Então, eu estou rindo de nervoso. Então, assim, o que está na sua mão já para determinar antes ajuda muito. Só um segundinho eu já volto, tá? Então, é isso daí, Cláudia. Eu fiz já essas colocações na semana passada com o Lopreto, que me deu algumas dicas e orientações também, dizendo, considerando que, sei lá, numa clínica, eles vão estar sempre em ocupação, que vai ser meio difícil achar um tempo vago nisso, às vezes na agenda lá da veterinária, você pode estar propondo ela que ela pode estar no momento de alguma atividade, estar respondendo a algumas perguntas suas. Nada impede do momento ela estar ou com esse estetoscópio lá, medindo a pressão, temperatura de um caninho, ou mexendo com o outro, e, ao mesmo tempo, você registrando ali, ela respondendo a sua pergunta feita ali durante o momento de trabalho. E ali também é uma coisa interessante. Sim. E também... podendo ter um pouquinho de cada coisa é bom. Né? É claro que tem hora que chegam emergências na clínica, né, que não dá, e a pessoa tem que estar totalmente focada ali no bichinho. Sim. Quando é um exame de rotina, uma coisa mais sossegada, né? E o Gustavo me orientou bem na última aula dele para mim trabalhar em cima da criação de um cronograma, certo? Uhum. Dia tal, vai trabalhar dia tal, entrevista com tal pessoa, tal hora. E aí, quem do grupo pode estar aí comigo, tal? Outro dia seguinte, está marcado para uma entrevista com outra fulana de tal. A tal hora, quem que nesse dia para poder estar comigo? Vou precisar de câmera para esse dia, vou precisar de microfone. Então, essas orientações já tem tudo anotado e estou trabalhando em cima delas aqui, certo? Só não finalizei ainda, pronto de estar colocando lá no grupo do meu TCC, ao qual tenho eu, tenho o Dígio, tenho também o Henrique fazendo parte, o próprio Grande também se propôs a me ajudar na parte de edição da coisa, né? Mas tem que já estar com o material, né? Muito pronto, né? E por isso que o Gustavo falou, quando ele viu que eu estava muito emplacado nessa questão só da veterinária, ele falou assim, é bom você ter várias coisas, porque se não deu um ponto com um, parte para outra, exatamente, outra, mas não fica muito pegado de uma coisa que ela te amarre no processo, e para isso você tem que criar um cronograma, né? Exato. Assim, o seu tema, ele te permite falar com muita gente, né? Basicamente, qualquer pessoa que tem um animal de estimação, né? Foi como a gente conversou na semana passada. Então, você pode fazer um recorte só de cães e gatos, que são mais comuns, ou buscar pessoas que têm animais um pouquinho mais inusitados, né? Mas o foco, pelo que eu entendi, é a questão da relação que se estabelece ali, né, de afeto. Sim. Esse é o foco. Então, você pode realmente, assim, eu concordo, você pode ter uma listagem aí de pessoas para você entrevistar, e se fura um, você já liga para o outro, e aí você não fura o cronograma, né? E, de repente, até assim,
você pode ter mais gente do que o necessário na lista, porque se um fura, você já tem o outro, né? Então, você não precisa, não é um filme que sobre uma pessoa, que se a pessoa não pode, você fica com o filme parado. É um filme sobre uma relação de um ser humano com um animal de estimação. Então, qualquer pessoa que tem um animal de estimação, potencialmente, se tem uma boa história para contar, é potencialmente um entrevistado seu. Sim, porque eu já tenho um alimento, eu aos poucos vou elaborando também como que eu posso estar, como que eu gostaria que tudo se iniciasse, porque não vai envolver desde a parte dos registros das entrevistas, como também, eu já tive até informando, conversando com o Grande a respeito disso, de chegar a alguns momentos, né, na edição, estarem mostrando apenas algumas imagens de alguma pessoa, ou acariciando um animal de estimação, ou uma dando comidinha lá para o seu pássaro, ou alguma coisa, e embaixo surgindo uma mensagem relacionada àquilo, certo? Onde eu só estou na dúvida se eu só pego, eu faço na parte de edição aparecer a mensagem, né, de uma linha ou duas lá, ou se ela... E eu, em voz em off, eu a leio também. Seria interessante também, à medida que vai surgindo, a minha voz em off, eu lendo aquela mensagem também. Porque hoje, cada vez mais, a gente também tem que estar trabalhando nessa questão aí, levando em conhecimento do que a gente for apresentar também para pessoas que... Por isso, você tem que trabalhar com a questão de Libras, ou na questão de ter problema de audiovisual. Sim, da acessibilidade, né? Da acessibilidade. Então, por isso que não dá para ficar tudo só na questão do que vai apresentar por escrito, mas também na questão do áudio. Então, eu fico imaginando que muitas vezes alguma coisa que você vai apresentar, mas só com um escrito, e um thriller sonoro de fundo, para uma pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência visual, ela não vai saber como está interpretando aquilo no momento, né? Então, tudo isso tem daí, né? O Grande, ele me propôs também, como a Cris é uma das pessoas que eu devo estar entrevistando, aí tudo, de me dar ajuda, ele até falou, não sei se conseguiu, de fazer alguns registros esse final de semana, lá com ela, certo? Mas, de qualquer forma, estão aí, estão caminhando. Só que a gente vira e mexe, né? Se depara com algumas coisas, né? Hoje aqui, tive um problema que nunca me deparei com isso acontecendo no meu notebook aqui. Pela primeira vez, estou mexendo o mouse lá e o botão do lado direito do mouse não funcionou. Na hora que você clicar, na hora que você minimiza alguma coisa, mas depois você clica para voltar de novo e não estava subindo. Eu fiquei pé da vida, o que deve ter acontecido isso? Mas depois você vai ver, muitas vezes, é um negócio lá da operadora, do Microsoft, todas essas coisas lá, num processo de atualização deles lá, que te deixam na mão, muitas vezes, nesse processo de configuração. E sobra para a gente, porque depois você tem que dar um pouquinho de tempo ao todo e para refrescar, nada melhor que desligar, desconectar tudo da tomada, desligar tudo e depois religar novamente, que tudo que a gente está envolvendo lá no Biton, você sabe muito bem que muitas vezes a falta de conexão, alguma coisa, não simples desconectar de cabos e reconectar novamente, você resolve as coisas, né? Mas essas coisas... Mas olha, Mário, o que vai te ajudar também, aí tem, claro, não as questões técnicas, mas faz uma lista grande de pessoas que você possa entrevistar, que tem disponibilidade, que não tem restrição, porque é muita coisa para a gente lidar, né? Então, quanto mais você tiver na sua listagem, claro, pessoas interessantes, que contam bem a história, né, que tem eventuais histórias bacanas também, mas que tenham disponibilidade, que não tem tanta restrição de horário, porque aí você ganha também uma flexibilidade no seu cronograma. Tá? Porque, como eu falei, não o seu tema permite falar com, assim, o universo de pessoas entrevistadas é imenso. Basicamente, qualquer pessoa que tem um bicho de estimação. Então, você não precisa se restringir a quem, assim, né? Se um não pode, vai para o outro e o filme vai acontecer. Não, sim. Tá? Inclusive, eu tenho até registro de alguns momentos que eu
que eu filmei eu mesmo, quando eu tinha minha cachorrinha, e ela teve pegando, ela vinha até no tradicional, subia nas minhas costas no sofá, vinha, me ficava lambendo a testa, e eu, algumas vezes, teve ocasião que eu já sabia que isso acontecia, eu estava lá com o celular lá preparado para estar filmando, e eu filmei muito bem ela, e até conversando com a câmera. Olha, vejam bem como que é interessante essa terapia animal sendo feita. Então, umas coisas assim que um minutinho ou outro eu vou estar colocando lá também, sabe? Posso te sugerir uma coisa que me ocorreu agora? Você tem imagens suas com a sua cachorrinha, né? Tá lá no meu, já postei até lá. Eu não sei se faz tempo que você não vê lá minha pasta lá, mas de qualquer forma, eu criei até várias pastinhas, uma para cada entrevistório. Então, já tenho até fotos da parte do projeto do colorista, ou com uma, ou com outro entrevistado, a do Onir, do Bananeiro, que é o dono da cabra, já está o registro feito com ele, que foi a primeira entrevista que eu fiz, né? Ficaram faltando os outros 3, né? Os outros 3 ou 2 que eu vou ter que estar entrevistando, esse aqui que ficou meio amarrado, meio emplacado, mas tem como a gente acelerar, e eu vou, de qualquer forma, consultar também o pessoal. Eu queria te sugerir uma coisa, se você se sentir à vontade para fazer, que pode ser interessante. Sim. Você, na sua casa, mostrar os lugares que mais te lembram ela e falar sobre a ausência. Porque falar sobre a ausência do animal que já foi também fala muito sobre a relação que a gente tem. Então, mas sem dúvida, tudo, alguns momentinhos. Eu, quando eu olho naquele sofá, eu vejo sempre lá, certo? É aquela coisa, né? Agora, eu já tenho amigas que me pegaram, insistiram muito, parecia ter uma bebê lá dos seus filhotinhos, mas eu sei que tudo isso envolve, para você pegar e ter, você tem que realmente abraçar a causa. E a questão, você tem que ter um momento certo, porque é para pegar, e eu, como eu moro sozinho, na ocasião, quando eu peguei e tive ela, tinha o meu pai que me ajudava a criar, olhar ela. Agora já não, certo? Então, eu só sinto que no momento não seria um momento oportuno, certo? Para mim já está tendo um outro, para mim está pegando. Mas tem tudo isso, existem muitas imagens, muitas fotos dela. Eu tinha momentos dela que tantos meu chapéu, né? Ela, como que ela era emocionava, eu fazia questão de pegar, eu colocava meu chapéu, colocava na cabecinha dela, certo? Pegava até um dos meus óculos chantes que eu tinha, colocava nela, e ela, só que eu não sei se é porque gostava ou não gostava, ela ficava robotizada e me olhando, e eu aproveitava e registrava tudo, tirava as fotos, uma vez com uma vez com outra. Isso é muito precioso. Mas, olha, não sei se essa ideia te engancha ou não, mas ficaria interessante ter uma cena sobre a ausência do animal também, não só... O Mário, você está me ouvindo? Só para eu fechar. Seria interessante você também falar da ausência que o animal cria, né? Da falta que faz, porque falar da relação também, na falta, isso se manifesta, né? Uma sugestão, tá? Não estou dizendo que é para fazer, mas que, como você tem fotos com ela e agora está vivendo esse momento, pode complementar, pode ficar interessante também. Não só você, mas outras pessoas. Né? Uma sugestão. Então, como é que eu pegaria? Eu, então, falando diante da câmera, seria assim? Ou você pode simplesmente... Com uma voz em off apenas? Citando alguns momentos dela, mas eu, assim, contando, mas mostrando os vídeos que eu fiz ao lado dela, ou imagens mostrando. Não, eu acho que é interessante a imagem da ausência. Né? Os lugares em que ela estava, você não mostrar... Uma sugestão, tá? Não sei se você gosta ou não. Só me ocorreu aqui. Não, eu tenho você mostrar, por exemplo, você fala, ela sempre ficava comigo no sofá. Aí você enquadra o sofá vazio e conta a história, só que a gente não está vendo ela, mas a gente está ouvindo o que era e vendo o sofá vazio. Então, a nossa imaginação coloca no sofá vazio a cachorrinha, entendeu? E isso gera um jogo interessante com o espectador também. Você não precisa o tempo todo mostrar. Se você conta e mostra
a cachorrinha ficava, a gente tende a inserir a cachorrinha ali com a nossa imaginação. E isso gera uma atitude, um jogo ativo com o espectador. Ah, Não sim. sei, é uma Não, de sugestão qualquer só. forma, Tá. sim, eu vou estar pensando bem nisso aí também, é válido para o certo essa colocação. Eu tem coisas aqui, né, que vão desde dos cabos do meu carregador de bateria, sabe aquelas baterias de carregar pilha, tudo, que ela praticamente, a ocasião que eu esqueci, deixei conectado na tomada embaixo, ela me detonou o cabo ali, naquele processo. A princípio, quando um animal, quando ele é pequeno, e ele está começando a desenvolver a parte canina dele, dos dentes... Eu estou com meus fios todos doídos aqui. Mordendo tudo por ali. Meu pai, ele como alfaiate, ele tinha lá a cadeira que ele tinha de preferência de sentar nela diante da sua máquina de costura. Então, aqui, onde um dos cômodos que eu tinha adaptado ali como oficina dele. Pois quando eu tive de me desfazer de tudo, só ficando com a máquina, e após o falecimento dele, eu também não consegui abrir mão da cadeira, que tem toda a marca lá no pedestal dela, corroído dos dentes dela, quando ela estava num processo de desenvolver. Quantas vezes que ela foi lá, correu, nossa, mas detonou os pés da cadeira lá, com as mordidas que ela dava, quando estava desenvolvendo. Porque aí que eu aprendi, porque com o animal, para ele desenvolver, ele tem que morder alguma coisa para fortalecer, parece, os dentinhos caninos dele. Então, é por isso que ele sai mordendo muitas coisas. E é nessa época que a gente em casa, inclusive, tem que ficar atento, né? Mas quando tem muita questão de fios, cabos, assim, né? Tem que ficar com uma atenção mais redobrada diante disso. Mas eu tenho essas coisas, tudo aí. Então, mas isso é precioso também, viu? Fica aí uma sugestão. Gente, eu vou encerrar porque eu estou com uma dor de cabeça de sinusite. Vou encerrar 3 minutinhos antes, se vocês me permitem, porque eu acho que é isso, né? A gente já desenvolvemos bem aqui a questão dos projetos, então, quem quiser manda o roteiro, eu peço para mandar para mim. Maravilha. Acabei de te enviar, tá? O roteiro e o argumento. Se você tiver qualquer observação, não importa o horário nem nada, pode mandar. Ou via WhatsApp também, não tem problema. Tá bom? Então é me isso. disponho a atender o que você me orientar. Você vai dar a última palavra. Opa, cuidado, hein? É sério, não, precisa, né? Precisa ser assim, não é? Pra gente aprender, tem que tomar as pancadas. Sabe fazer o registro? Deixa eu fazer o print aqui. Eu? A gente vai fazer, então vamos lá. Vamos lá, peraí. 3, 2, 1, 15. Foi? Vou postar lá já. Então, com licença, gente, vou me retirar. Toda, professora. Valeu. Bom trabalho. Obrigada, pessoal. Valeu.